com relação aos gêneros, assim, de mangás. Vou estar falando de mangá, vamos pro mangá, não vou puxar muito pro quadrinho normal, não. Mas pro mangá, tem algum gênero que você mais goste? Tipo assim, eu gosto, sei lá, tipo, de ação, de super-herói. De super-herói, beleza, tá claro. Mas assim, fora o gênero de super-herói, assim, tem alguns outros, algum que você curta muito, que de Eu amo repente. terror. Terror. Eu amo terror. O terror brasileiro é incrível. Então, é isso que eu ia chegar nesse ponto com ele. Eu já falei isso no começo. Aliás, galera, quem é os fãs aqui, as pessoas que estão vendo, cara, leem quadrinhos brasileiros de terror. Tudo que, assim, terror brasileiro é muito bom. A gente tem uma referência assim. Infelizmente, a gente vive num país que não dá muita importância à cultura em geral do próprio país. Assim, isso é triste. Mas eu acho que uma coisa que o brasileiro é bom, que eu tenho certeza, que eu, desde quando eu criança, eu vejo, não é que eu vejo, mas eu consumia Zé do Caixão, consumia os quadrinhos da época lá da Calafrio, né, que ainda existe até hoje, os quadrinhos de terror. Cara, o terror brasileiro é muito bom. Até hoje tem pessoas que trabalham com terror brasileiro, tá? Um abraço pra galera do Calafrio aí, tem várias publicações aí que são em preto e branco ainda até hoje. O Jean Danton, que é o cara que fez o roteiro da Alpha também, ele faz roteiros. Ele é um incrível roteirista. E, cara, histórias muito legais que são brasileiras, que eu gosto muito, assim, de consumir quadrinhos, que é muito, 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 muito bom, cara, de quadrinho brasileiro de terror. Porque de terror, depois você recomenda alguns assim que a gente possa encontrar em algum lugar para poder ler. Embora esse que você falou do. Você falou o nome agora, eu esqueci. Provavelmente da editora, do autor. Eu acho que eu já ouvi falar. Mas o que eu ia comentar com você era você pegando essa questão do traço que a gente estava falando, dos desenhos mais doidos e tal. Voltando naquele que eu comentei com você lá no começo, você já chegou a ler alguma coisa do Junji Ito? Ou você conhece, já ouviu falar? João Gito? É. Não. Ele é um mangaka, só que é só de terror. Ele é muito comparado assim na cultura pop ao Stephen King, só que do Japão. É um autor que ele tem uma revista chamada Na Netflix tem até desenho animado. Canibal. Canibal. Eu tô lendo duas revistas, eu li dois mangás que são incríveis, que é um chamado Canibal, que é de um autor que tá hypado a beça de terror. Ah. Que é um mundo canibal ali, uma história sobre canibais. Eu acho que deve ser esse cara, porque eu não lembro do nome. Os nomes japoneses são muito difíceis, né? Ah, Só me lembro de Masami Kurumada, que é do Saint Seiya, a Akira Toriyama. Mas assim, mas esses nomes, de nome não, mas sim. tá, por que que eu te perguntar isso? Porque Jiu-Jitsu, se você não conhece, se nunca ouviu falar, acho que de repente vale a pena você pegar. Pega um mais fininho dele pra você conhecer e tal, que eu acho que é muito interessante, porque ele pega muito. São assim, não é. O mangá ele não é uma história única. Ele é como se fosse um mangá com vários compilados de várias histórias criadas pelo Junji Ito, entendeu? Na Netflix, inclusive, e no Crunchyroll, que é a plataforma de streaming só de Eu anime tenho e tal. Crunchyroll. Então na Crunchyroll tem ali Junji Ito Collection. É uma Jiu-Jitsu. minissérie. Cada episódio são duas histórias do Junji Ito, cada história deve ter uns 10 minutos, 10 a 12 minutos mais ou menos. É porque eu tô te Hum, falando isso, porque o mangá mesmo do Junji Ito são várias histórias. E aí tem uma história, entrando naquele negócio da loucura ali, tem uma história que a primeira história eu, descobri dele foi da história da vizinha, que é basicamente, dá pra falar rapidinho, porque é uma história bem curtinha. É basicamente assim, uma menina e a família eles se mudam para uma casa, e aí quando chega lá, eles começam a reparar que tem uma mulher estranha. A vizinha deles adota um padrão de comportamento muito esquisito. Ela sempre sai da casa, da casa, passa, porque são vizinhas, né? E a menina ficava observando sempre pela janela. E aí essa mulher, toda vez que a mulher passa, ela tem sempre um comportamento meio mandando como se fosse um robô, um negócio meio estranho. A figura dela é uma figura meio esquisita, meio bizarra. E aí a menina chega a um ponto, assim, que o comportamento dessa mulher, quando começa a transitar ali, deixa essa menina tão desconfortável
que ela é uma hora, ela pega e vai até a casa da mulher para investigar o que que é. Aí tem um buraco ali na parede ali que ela consegue parar para poder ver assim. Aí quando ela vê, é uma entidade, que não existe uma mulher de fato, é uma entidade que ela se monta e se desmonta. Então, por exemplo, a perna dela é como se fosse uma prótese, assim. Então, coloca como se fosse, vou chamar de bengala, muito a grosso modo comparando, que não é bengala, mas como se fosse duas bengalas, então a mulher fica uma mulher de 2, 3 metros de altura. E aí, no outro dia, ela sai, a mulher encolhe, fica pequena. Chega no outro, quando ela... Por isso que a garota, quando ela associava o comportamento dessa mulher, não conseguia entender que diabo de mulher é essa. Aí tem um dado momento ali na história que ela volta para casa, essa mulher não viu que ela estava sendo espionada, né? E aí ela volta para casa, quando eis que essa mulher sai da rua de novo, vai caminhar, aí a menina para poder olhar assim pela janela de casa. Aí rola um suspense. Aí no próximo quadrinho assim, dá tipo um jump scare, assim, um quadro da cara da mulher gigante assim na cara da menina. Quase tive um troço lendo esse quadrinho quando chega nesse momento. Eu tava concentrado no suspense do negócio. Aí quando dá esse quadrinho com a cara dela mesmo, aí você toma um susto. Mas são várias histórias assim. O Junji Ito, ele é um mangaka que ele vivenciou muito... E no Japão tem toda essa cultura do terror, né? O japonês não tem uma coisa que o japonês sabe fazer é bem a história de terror. E eles adoram história de demônios, né? Isso. Mas o do Junji nem é muita questão de demônio, é coisa bizarra mesmo. Para depois pra tu pegar um trabalho dele, você vai gostar. Vale a pena você ver se você gosta de terror. Pô, eu fiquei doido pelo Canibal aqui, a Vila Canibal. O primeiro que ele foi, essa história da mulher, tá dentro de um mangá chamado Histórias Bizarras de Mimi, alguma coisa assim. Não, eu vou ler com certeza. Qualquer livraria dessa. E aí virou anime, foi isso? Não, então, como ele tem uma coleção de várias histórias, cada mangá são várias histórias diferentes, já fechadas e tudo, como se fossem curtas, vamos dizer assim. Na Crunchyroll tem. Você tem Crunchyroll, não tem? Tem. Então, depois você coloca ali, vai aparecer ali Junji Ito Collection. Tá. E na Netflix também tem. Não tá tão bom quanto o do Crunchyroll, deram uma suavizada um pouco na Netflix. Mas é bom também, é legal também. O na Crunchyroll é muito legal, cara. Eu tava vendo esses dias. Eles traduzem até os nomes lá, né? Quando aparece nas placas lá. Isso é muito legal. Gosto muito da Crunchyroll.